A gente acaba vendo assim uma resposta muito grande. Uhum. Você vê que o paciente ele entra de um jeito e sai de outra forma. Por exemplo, você é adepto também da neuromodulação. Sou. Isso foi uma coisa que me encantou entre 2009 e 2010, que eu passei por um processo de menopausa precoce, porque eu fiz tratamento para engravidar 2 vezes e não consegui. E aí você faz aquela bomba hormonal e depois você volta. E aí logo depois eu fiz um mioma gigante, consequência dessa bomba. Reposição. Tive que tirar o mioma com, acho que foi 40 ou 39, não me lembro exatamente. E aí, 1 ano depois que eu tirei, eu entrei em menopausa. Eu comecei a sentir, eu falei, tô chorando com o anúncio de margarina, se fosse de cachorro, tava normal. E meu médico, não, mas a gente só tirou o útero, isso aí não tem a menor influência. Eu falei, tem certeza? Não, tenho. Eu falei, você tá dizendo que é da minha cabeça? Assim, porque tá esquisito, eu tô sentindo no corpo. Eu fui pedir meus hormônios. Deu lá, tava lá. FSH alto, LH alto. Aí eu voltei e falei, não é da minha cabeça, é do meu organismo. Aí ele, não, mas eu nunca vi. Eu falei, talvez você não tenha pedido, né? E aí eu procurei um outro médico, comecei a fazer reposição por bioidêntico. Acho que foi uma das primeiras pessoas a fazer reposição por bioidêntico. Melhorei horrores, fiquei ótima. Mas tinha uma tristezinha que não passava. Eu falei, coisa estranha. Aí eu comecei a me medicar para depressão, água. Falei, tem alguma coisa de receptor dos hormônios que não pega. E aí eu vi que eu não podia tomar também alguns tipos de antidepressivo porque eu tinha um gene para trombose. Aí foi complicando. Aí eu comecei, tipo assim, a olhar o que existia por aí. Aí dei de cara com a estimulação magnética. Falei, eu vou tentar isso. E tentei e fez super efeito para mim. Porque aí você estimula diretamente o cérebro. Você não depende da absorção, né? Isso não quer dizer que substitui. O ideal, muitas vezes, que a gente faça... É mais um pilar, né? É mais um pilar. E aí eu falei, gente, a gente tem que começar a ver isso. Eu me lembro que no início todo mundo, isso não sei o quê. E nos últimos 3 anos, nos últimos congressos, só se fala disso. Então, assim, eu acho tão engraçado que as pessoas falam, você devia dizer, eu te disse. Eu não digo nada. Sabe, porque a minha consciência é tão tranquila. Que bom que agora estão achando que é novidade, mas já estava aí. E aí depois a gente tem também a corrente contínua, a gente tem o neurofeedback. Como é que você começou a se atentar para isso? Eu acho que não é assim, qualquer psiquiatra que E eu acho que também nós temos que pensar o seguinte, quando a gente faz residência, a gente não costuma escutar sobre neuromodulação. Nada. Nada. Entendeu? Se você quer, você tem que buscar. Exatamente. E eu acho que esse que é o grande ponto. Então, logo que eu terminei a residência, eu fui para Macaé. Quando eu cheguei lá em Macaé, eu fui conhecer um pouquinho mais sobre o campo de cuidado. E na época, eles me apresentaram a acetamina. Que a acetamina hoje já existe intranasal, né? A ketamina, e existe também a endovenosa. Isso. Né? Que é uma forma também de neuromodulação. A gente já sabe que tem muitos pacientes que acabam fazendo. Mas aí, o que acontece? Nesse processo todo, eu falei assim, gente, mas não é possível. Para por aqui. Porque a ketamina é uma medida ali quando você está com a tentativa de suicídio, é no uma momento. Depressão resistente ou para um pensamento suicida, você exatamente, vai ali, cuidou. Pensamento, mas você tira ele da água para depois ter que tratar ele. Exatamente. E assim, o que o paciente psiquiátrico quer, na verdade, ele quer se ver bem. Não importa se é com medicação, se é sem medicação, se é com o máximo de medicação. É claro que sempre, a maioria das pessoas optam por diminuir o máximo que puder a medicação. E aí eu falei assim, eu vou estudar essa questão de neuromodulação. As possibilidades As possibilidades, né? E aí eu fui naquele momento, busquei ajuda, falei assim, eu vou tentar entender aonde existe no Brasil o que tem. Porque também, aqui no próprio Rio, eu sabia que tinha vocês, né, que faziam aqui, e tinha visto que tinha poucos lugares. Macaé, ninguém nunca falou sobre estimulação magnética, então eu falei assim, cara, eu vou estudar e vou querer saber como isso funciona. E aí pesquisei, existia um Instituto Castro Santos lá, em Brasília, conversei com o João, que é um dos sócios, e aí comecei a fazer ali os cursos de neuromodulação. E aí eu entendi que aquilo não era só acetamina, que aquilo ia muito além. Comecei a ler, comprar livros, buscar.
A própria Rosa, né, a Rosa Rios, que é uma celebridade desse campo da estimulação magnética, né, e que de uma determinada forma também foi nos orientando, foi nos ajudando. E aí eu comecei a ver que não era só para o paciente psiquiátrico. E aí eu falei assim, cara, vamos entender um pouquinho mais sobre estimulação magnética. Porque ela é a grande cereja do bolo, às vezes. Não, você tem um paciente grave e não sabe o que fazer. Não, tem isso, e como você falou, tem muitas aplicações. A fisioterapia, ela hoje é uma com estimulação e sem estimulação. Os pacientes crônicos, neurológicos crônicos, é outra coisa. Em São Paulo tem a Tatiana Almeida, né? Do Intec, Intec, que é o Intef, isso, Intef. Que faz... Não, o paciente dela é totalmente diferenciado. É totalmente, porque assim, ó, se você for parar para pensar, meu marido é fisioterapeuta, o Lucas. Ele me ajuda nesse processo de estimulação, né? A gente sabe que ele também é um profissional habilitado. É habilitado, fisioterapeuta. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz tratamento de dor crônica. Então o paciente chega lá com fibromialgia, com um monte de medicação. Fadiga crônica. Fadiga crônica. A gente acaba vendo assim uma resposta muito grande. Você vê que o paciente ele entra de um jeito e sai de outra forma. Exatamente. Na clínica, então, aqui, a gente vê assim resposta. O paciente entrou de uma forma, tá muito agitado, você vai começar a medicação, vai demorar, você já sabe que vai demorar uns 14 dias para fazer efeito. A estimulação, não. A estimulação parece que ela já vai trabalhando e ela vai se completando dia a dia. E aqui ainda a gente tem uma possibilidade maior, ainda que a gente tem a terapia junto. A terapia, pois é. O Alex consegue fazer a terapia cognitivo-comportamental, Gustavo faz neurofeedback, quer dizer, a gente tem ali as coisas que vão se somando tudo para o paciente ficar melhor. Exatamente. E assim, é claro que a gente pode falar, em 2, 3 sessões vai ficar bem? Não. Não, pelo contrário. Cada paciente é único. Não, e também da gravidade. Tem depressões que você precisa de 30 para começar. Faz uma história de 20 anos de depressão. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala assim, doutor, mas eu quero melhorar em uma semana. Não vai dar. É difícil. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Exatamente. A gente só tem que aprender que tem que ter tempo. A organização. Exatamente. Porque assim, você parou 20 anos da sua vida, você não pode parar 2 meses. E quando você 3 pergunta para essa pessoa, é claro que assim, a neuroestimulação ela vai ser um dos grandes pilares de cuidado junto com a terapia e junto com a medicação. Mas o que você vai fazer? E de que forma que você vai se tratar em casa nas outras 23 horas que você tem do dia? Como você vai dormir, tudo, alimentação. Tem que mudar a alimentação. Tem que, em algum momento, claro que alguns pacientes, fibromialgia, fadiga crônica, você às vezes vai começar uma fisioterapia passiva para que ele comece a melhorar para fazer uma atividade física. A gente sabe ter as limitações, mas está no plano, né? Tá. Não imediato, mas está no plano.